Olá, meu nome é Diego Medeiros Delgado. Eu sou aluno orientado pela professora Adriana Queiroga Sarmento Guerra. Vou apresentar meu trabalho, cujo título é Avaliação da medida de circunferência abdominal no diagnóstico de sobrepeso e obesidade de crianças da rede pública de ensino de João Pessoa, fazendo parte do programa PIVIC. Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que esse trabalho engloba, estão o 3 e o 12, saúde e qualidade e produção e consumo responsável. A obesidade infantil é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e assumiu proporções epidêmicas nas últimas décadas. A gente vê um aumento crescente da obesidade infantil e o excesso de peso contribuiu em 2015 para cerca de 4 milhões de mortes ao redor do mundo, em que aproximadamente 70% foram por doenças cardiovasculares. Esse aumento se relaciona principalmente a mudanças de estilo de vida, com hábitos de vida cada vez mais sedentários e dietas cada vez mais calóricas, principalmente na população ocidental. A pandemia da Covid-19 trouxe importantes mudanças socioeconômicas que também impactaram na obesidade infantil. O fechamento das escolas e outras medidas de isolamento social contribuíram com a redução do tempo de práticas de atividade física das crianças e com alterações dietéticas, que agravaram ainda mais os índices de obesidade. A obesidade visceral está associada a um maior risco metabólico, aterogênico e dislipidêmico, contribuindo para diversas patologias, como hipertensão arterial, diabetes, neoplasias, apneia obstrutiva do sono, entre outras. Além disso, o excesso de peso também resulta em prejuízos psicológicos relacionados à insatisfação com a aparência, estigmatização e redução de autoestima. Isso principalmente nessa faixa etária infantil e da adolescência. Diferentes métodos podem ser utilizados para diagnóstico de obesidade. O mais utilizado é o método do IMC. A antropometria, com medidas de circunferência abdominal, circunferência do pescoço, entre outras, é um método simples, barato, rápido e internacionalmente aceito de avaliação. A sua utilização tem seu valor demonstrado em diversos estudos atualmente. Alguns pontos que prejudicam sua utilização são a falta de consenso quanto a pontos de corte de medidas de circunferência abdominal para o diagnóstico de obesidade e sobrepeso, e também a falta de padronização da metodologia de avaliação. O objetivo desse trabalho é avaliar os valores de circunferência abdominal, de acordo com sexo e idade, em crianças da rede escolar pública do município de João Pessoa, e correlacioná-los à classificação do OMS do estado nutricional a partir do IMC. E com isso determinar a efetividade dessa medida, sugerindo pontos de corte para o seu uso dentro da população de crianças e adolescentes estudantes das escolas públicas de João Pessoa. E também avaliar a associação entre o diagnóstico de obesidade e sobrepeso com a alteração dos níveis pressóricos. Determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade na rede escolar pública de João Pessoa. Para esse estudo foram selecionadas 12 crianças, 12 escolas de João Pessoa, escolhidas a partir de sorteio simples. E também crianças que frequentaram o ambulatório de pediatria do HULW no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Essas crianças tinham que necessariamente serem estudantes de escolas públicas. A população de estudo foram incluídas 581 crianças de 5 a 16 anos que assinaram o TALE e cujos pais assinaram o TCLE. A pesquisa foi iniciada após a aprovação do CEP do CCM e os dados antropométricos de pressão arterial foram verificados em duplicata, sendo considerado o valor médio entre as aferições. As variáveis numéricas foram exploradas por medidas descritivas de centralidade de dispersão e as variáveis categóricas por frequências simples e absolutas e percentuais. O nível de significância para todos os testes foi menor ou igual a 5% e foi realizada uma análise por curva ROC, demonstrando os pontos de corte para a obesidade a partir da circunferência abdominal. No resultado, o sexo não se associou significativamente com a presença de obesidade, nem com a presença de sobrepeso e obesidade juntos. A presença de obesidade, quando calculada pelo IMC, associou significativamente tanto a hipertensão sistólica quanto a presença de hipertensão diastólica, sendo para isso utilizado o teste Mann-Whitney para variáveis independentes. Foi construída uma curva ROC para avaliar a capacidade de diagnosticar a presença de obesidade e sobrepeso através da medida de circunferência abdominal. A acurácia foi elevada e foi calculada através da medida da área sobre a curva, que foi igual a 0,849, o que reforça sua eficácia como teste diagnóstico. O ponto de corte de maior acurácia foi de 70,5 centímetros,
com a sensibilidade de 83,3% e uma especificidade de 80,8%. Aqui estão alguns gráficos que demonstram os resultados do trabalho. Aqui a gente pode ver a distribuição da criança em função do sexo e da classificação do IMC para a idade. A gente vê uma quantidade importante de crianças com sobrepeso, obesidade grave e obesidade. 34,6% das crianças e adolescentes se apresentavam acima do peso, sendo 3,9% com obesidade grave, 13,76% com obesidade e 16,86% com sobrepeso. Aqui, essa tabela mostra a associação entre a pressão arterial sistólica e a classificação pelo IMC. Lembrando que a classificação pelo IMC se associou significativamente tanto à presença de pressão arterial sistólica, de hipertensão arterial sistólica, quanto à presença de hipertensão arterial diastólica, o que contribui na hipótese de que a obesidade tem sim um impacto sobre doenças cardiovasculares de forma geral. Essa imagem também demonstra essa relação entre a pressão arterial diastólica e a classificação pelo IMC, e esse gráfico mostra a associação entre a circunferência abdominal e o IMC. Finalmente, temos aqui a construção das curvas ROC para o diagnóstico de obesidade, utilizando a medida de circunferência abdominal, cuja área sobre a curva e o ponto de corte já foi dito anteriormente. Finalmente, podemos concluir que a prevalência de sobrepeso e obesidade nas escolas públicas do município de João Pessoa é alta e é compatível com as médias nacionais. O excesso de gordura corporal foi associado a um aumento de níveis pressóricos. A medida de circunferência abdominal é uma medida útil na prática clínica, sendo um bom método para o diagnóstico de obesidade. Os pontos de corte para o diagnóstico de obesidade e sobrepeso foram compatíveis com os pontos de corte encontrados em outros trabalhos. E esses resultados reforçam a necessidade de realizar ações de prevenção e controle do excesso de peso. Algumas dificuldades desse trabalho foi a própria pandemia da Covid-19, que prejudicou a metodologia de coleta de dados. Contudo, os resultados foram satisfatórios e condizentes com os achados da literatura. Bem, é isso. Queria agradecer especialmente a minha professora orientadora, Adriana Queiroga, e a todos os demais que contribuíram na realização desse projeto.